Dos assuntos mais importantes da política, girando com os nossos comentaristas, tem um outro destaque. Parte dos prefeitos presentes na Marcha dos Prefeitos acabou vaiando Lula, quando ele foi anunciado no palco do evento nesta terça-feira. Em contrapartida, uma outra parte tentou abafar essas manifestações com gritos de apoio ao petista. A indefinição do Planalto sobre a reoneração dos municípios gerou insatisfação entre os chefes dos executivos municipais, congressistas e também governo. Mesmo com o parlamento aprovando a desoneração em 2023, a AGU, Advocacia Geral da União, foi ao STF pedir a volta da cobrança desses tributos, que causou muitos conflitos e discussões. Hoje, as cidades pagam uma alíquota reduzida de 8% sobre a folha de pagamento de servidores. E a ideia proposta pelo governo é que deve ser apresentada através de um projeto de lei e que a reoneração aconteça de forma escalonada a partir de 2025. É importante a gente lembrar que antes essa alíquota era de 20%. Além disso, como aceno, Lula também afirmou que os prefeitos muitas vezes têm razão ao cobrar mais recursos da União para conseguirem cumprir com as responsabilidades criadas pelo próprio governo. No entanto, o presidente declarou que nunca antes na história do Brasil, uma frase que ele costuma repetir, um presidente tratou os prefeitos com tanto carinho e respeito. Enquanto eu trazia essa parte final, Luiz Felipe Dávila deu uma leve risadinha. Dávila, conta pra gente o que é preciso considerar em relação a essa manifestação do presidente da República e também a reivindicação dos prefeitos. Bom, primeiro, vaias merecidas, porque quem quer onerar os municípios é o governo federal. Foi ele que entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação para onerar. Então ele acha que ele vai ser recebido com aplausos. Se você está dizendo que vai cobrar mais imposto dos municípios, é uma coisa inacreditável. Ele ficou ofendido de ser vaiado num evento em que ele está dizendo para a turma, olha, eu vou tirar mais dinheiro do bolso de vocês. É uma coisa inacreditável. Mas o ponto importante aqui é, olha, eu vou dar um número que você vai ficar estarrecido. Presta atenção no número que eu vou te dar. Mais de 80% dos municípios brasileiros, nós temos mais de 5.600 municípios, não tem um centavo de receita própria. Eles vivem de uma mesada do governo federal que se chama Fundo de Participação dos Municípios. 80% das cidades vive de mesada do governo federal. Isso é muito importante você saber. Por quê? Porque não tem receita local. Então, esses municípios estão, sim, nas mãos do governo federal, porque eles dependem dessa verba. É uma espécie de Bolsa Família para os municípios. Pior, se você pegar 90% dos empregos gerados nesses municípios que dependem da mesada do governo federal, é funcionário público. Ou seja, é um enorme programa de transferência de renda que não tem nada a ver com a lógica que deveria ser a lógica municipal. Então, essas caminhadas a Brasília, esses eventos, essas excursões de prefeito a Brasília, é sim para arrancar mais dinheiro do governo federal. Tanto que os prefeitos das pequenas cidades, o Mota e o Beraldo sabem disso muito bem, eles nem ficam na cidade dele, eles alugam um apartamento em Brasília e ficam correndo atrás de emenda das bancadas locais, porque todo o dinheiro está lá, não está na sua cidade. É uma vergonha. Nós precisamos acabar com essa maneira de proliferar crescimento de município com mesada do governo federal. Pois é, municípios pequenos, né, Cristiano Beraldo, sem renda, que precisam desse recurso extra do governo federal para se manter, que é preciso considerar. Inclusive, tem muita gente que defende a extinção, né, que esses municípios fossem aglutinados para aqueles maiores ali daquela determinada região. Você, Beraldo? Na verdade, essa situação ela decorre de uma combinação de problemas que o Brasil produziu ao longo do tempo. Primeiro, você tem a lógica de criação do município. Nos Estados Unidos, por exemplo, a sociedade, a comunidade local, ela se reúne para criar o município. Os municípios nos Estados Unidos, eles são incorporados como uma empresa. E aí existe ali um cardápio de obrigações que aquela comunidade tem. Ela precisa ter escola, ela precisa ter a polícia, as fontes de receita estão ali devidamente estabelecidas e assim eles conseguem criar, emancipar aquela comunidade para transformar no município. No Brasil é diferente, não é uma vontade da comunidade. São ali os deputados que se reúnem, é a política que se reúne
e falou, vamos criar esse município ali, porque ali eu vou ser rei, eu quero me candidatar a prefeito, eu quero ser prefeito. E aí vem de cima para baixo, não é uma demanda da sociedade, não é uma demanda da comunidade. Isso vai acontecendo e foi acontecendo ao longo do tempo para a gente chegar nesse número enorme de municípios com um percentual gigantesco de municípios inviáveis. Para que criar um município se a vasta maioria da população depende do emprego na prefeitura para sobreviver? Não tem lógica nenhuma isso. Só que depois a gente tem que olhar a segunda parcela desse problema, que chama-se Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? Ele estabelece a relação entre os entes federativos, os municípios, os estados e a União. Do jeito que hoje é definido, o presidente da República, ele é o Valdemar da Costa Neto do Brasil, usando a referência da notícia que comentamos anteriormente. Ele é que manda, o dinheiro vai todo para ele. O município produz, joga para cima e é a União que distribui. Tem que todo mundo pedir por favor. É só a gente ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul manda 50 e poucos bi, volta 17 para o Rio Grande do Sul. Por que isso? Por que toda a riqueza produzida ela tem que ir para a União? Isso é uma loucura. O que o Brasil precisa é de um fortalecimento local, precisa de municípios viáveis e fortes, precisa de estados fortes. Por que o Rio Grande do Sul, que mais produz, manda o dinheiro para a União e recebe uma fração do que mandou, e o Maranhão, por exemplo, recebe muito mais do que produz? Não venha me dizer que o Maranhão tem problema, porque o potencial do Maranhão é gigantesco. O potencial do Amapá é gigantesco. Se a riqueza não está sendo produzida, é por incompetência e maldade. Isso é que precisa ser tratado. Então, eu espero que todos esses sinais, sobretudo no resultado da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, que os estados percebam que as suas assembleias legislativas precisam demandar a revisão do Pacto Federativo, para que aí sim nós possamos ter no Brasil uma dinâmica que favoreça o crescimento, o desenvolvimento, a geração de riqueza. Pois é, e essa insatisfação dos estados, viu, Beraldo, em relação ao percentual que retorna do governo federal, aquilo que eles enviam, isso daí é tão latente que daria para fazer um programa inteiro, inclusive escutar muitos representantes dos estados para trazer justamente esses exemplos do quanto é enviado e quanto retorna. Mota, queria também pedir sua análise em relação à maneira como o presidente da República foi recebido nesse evento com os prefeitos, o que a gente pode vislumbrar daqui para frente, quais pontos você quer destacar, por favor. O que a gente pode dizer, Caniato, é que a impopularidade é um imposto cobrado pelo povo, daqueles que o povo acha que o estão desrespeitando. É o imposto mais caro que existe, Caniato, porque o povo está em todo lugar. É uma experiência, nós que temos voz pública, sabemos disso. A gente recebe um retorno imediato sobre as posições que a gente toma. E eu recebo esse retorno todos os dias. E o meu retorno, graças a Deus, é maravilhoso. Eu encontro pessoas espetaculares, mas eu fico pensando como deve ser para as pessoas que estão no polo oposto que eu. Imagino que elas não devem conseguir dar uma volta no quarteirão, ir na esquina comprar um pão. Quanto a essa situação terrível que o Dávila e o Beraldo descreveram, eu tenho mais notícias. Tudo isso vai piorar muito, porque vem aí o comitê gestor do IBS e do CBS. Vocês já ouviram falar? Vai ser a centralização absoluta, Beraldo. Esse comitê, se eu não me engano, vai ser composto por 50 ungidos. Ele vai regulamentar, arrecadar, decidir como é que vai ser feita a distribuição desses recursos e ele mesmo vai decidir as disputas. Tem muita gente descrevendo esse arranjo como o fim do Pacto Federativo no Brasil. E é espantoso como uma, abre aspas, reforma tributária, fecha aspas, como essa, pôde ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. Pois é, e nosso colega,
que está em férias, Zé Maria, chegou a tratar que 40 anos de discussão da reforma tributária e o resultado foi esse. Dávila, quer fazer um complemento? Aspectos importantes foram destacados pelo Beraldo e pelo Mota, pacto federativo, divisão das receitas, por fim, o Mota colocando na discussão também a criação desse comitê gestor das receitas oriundas da reforma tributária. Falta um comentário para mostrar a irresponsabilidade fiscal dos municípios. O que aconteceu? Um breve histórico. O Brasil aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal lá no governo Fernando Henrique em 2001. O que aconteceu com a Lei de Responsabilidade Fiscal? Fechou a torneira do endividamento dos estados e municípios, que voltou a ser permitido no governo PT. O governo PT deixou os estados e municípios a voltar a se endividar com aval da União. O que acontece nos municípios? Por que todos os municípios estão enforcados? Porque aumentaram seus gastos com pessoal, benefício, aposentadoria privada. Pública. E este é o problema que hoje ocorre nos municípios. Então, o que eles querem? Mais dinheiro com municípios totalmente endividados, porque deram aumento indevido. Esses benefícios previdenciários sociais vêm comendo boa parte da receita e agora esses municípios que recebem mesada do governo federal estão inadimplentes. Este é o problema. E esse é um problema que não vai resolver com passeata de prefeito a Brasília e nem com mais ajuda do governo federal. Vai ser preciso, sim, um choque de gestão para combater este mal. Abriram a caixa de Pandora, que é ignorar a lei de responsabilidade fiscal e permitir a volta da irresponsabilidade do aumento do gasto público, sem dizer de onde vem a receita. Zé, tem um outro destaque que a gente precisa repercutir com os nossos comentaristas. O senador Ângelo Coronel, ele é do PSD da Bahia, apresentou nesta terça-feira um projeto de lei que fixa a taxação de compras de até $50 em sites asiáticos, como Shein, Shopee, como a fonte de compensação para a desoneração da folha de salários dos municípios. Na justificativa da proposta, o parlamentar reclamou das indefinições causadas pelo governo federal e ainda ampliou o alcance do projeto para todos os municípios do Brasil que não tenham regimes próprios de previdência. Beraldo, que é preciso destacar em relação a essa proposta? Senador Ângelo Coronel, PSD da Bahia, fixando a taxação dessas compras nos sites asiáticos, fonte de compensação para a desoneração da folha de salários dos municípios. Criativo ele, hein? É uma lógica maravilhosa, né? Bem brasileira. Porque veja só, a desoneração, ela tem um impacto justamente na população mais pobre. E está ali dependendo do seu emprego no custo deste emprego para a estrutura a qual ele pertence. No mesmo tempo, esses sites chineses vendem de forma maciça para a população mais pobre. Então, essa proposta brilhante, ela quer tirar o dinheiro do bolso do mais pobre para bancar o mais pobre. É uma coisa impressionante como essas invencionices elas vão acontecendo, elas vão sendo organizadas e o dinheiro ele vai sendo tirado do bolso daquele que já não aguenta mais pagar. O Brasil se curva a uma discussão do ponto de vista econômico da importação de $50. $50. Você compara isso com países ao longo do mundo, ninguém está ligando para $50. Ninguém está ligando se você comprou 1, 2, 10 blusinhas de $5. Isso é absolutamente irrelevante porque o projeto plano de fortalecimento da indústria, do comércio, ele tem que ser muito maior do que isso. Porque se você está vendo o seu país ficar de 4 por causa de uma compra feita num site na China que chega pelo correio, alguma coisa de errado está com o seu país. Não é com a compra da blusinha de $50. Então, essa discussão ela ficou extremamente rasa para um problema que é extremamente complexo e não iremos resolvê-lo. Simplesmente as soluções trazidas à mesa são essas. Vamos tirar mais dinheiro do bolso do trabalhador brasileiro. Você, Mota? Olha, se desonera de um lado, tem que compensar
onerando do outro lado, certo? Errado. Na verdade, o certo mesmo é reduzir os gastos do Estado, porque o Estado brasileiro é um elefante nas costas do cidadão. Eu queria contar para vocês aqui de um amigo meu chamado Jorge. O Jorge trabalha aqui na praia de Ipanema. Se vocês vierem à praia, vocês provavelmente vão encontrar com ele. Ele é jovem, deve ter 30 e poucos anos, ele tem um problema de sobrepeso, que dificulta a vida dele, ele tem um problema num braço também. Ele só tem o uso de um braço, o braço direito. E ele passa o dia inteiro debaixo do sol, com essas dificuldades, carregando um isopor enorme, pesadíssimo, cheio de gelo, cerveja e outras bebidas e água, para ganhar a vida dele. O Jorge não tem carteira assinada, ele não tem férias, ele não tem auxílio paletó. Acredite vocês, ele nunca colocou os pés na Europa e nem vai colocar, porque além do isopor pesado que ele carrega nas costas, ele carrega um outro peso, o Estado brasileiro. São os impostos que ele paga com o trabalho dele todos os dias. São os impostos que o Jorge paga que sustentam essa farra sobre a qual a gente comenta aqui todo dia. E tem milhões de Jorges por aí, né, Dávila? Com certeza. Aliás, essa cerveja que o Jorge carrega, que o Mota falou, mais de 50% dessa cerveja é imposto que ele está carregando. Ele está carregando gelo com muito imposto em cada latinha de cerveja. E isso mostra algo que deveria deixar todos nós indignados. O Brasil paga a carga tributária mais alta entre todos os países emergentes. E você, quando votou no seu deputado, você lembra o nome dele? Se lembrar é muito bom. Você devia pesquisar se ele é a favor desses aumentos de tributo, se ele votou a mais para taxar agora o DPVAT, para voltar a cobrar mais o imposto, se vai votar mais este imposto sobre produtos de $50, porque você tem que dar o troco nas urnas. É inacreditável quantos deputados disputaram a eleição dizendo assim: eu jamais vou aprovar aumento de imposto, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Pois é, o que eles estão fazendo lá no Congresso? Aprovando aumento da carga tributária, seja DPVAT e seja agora imposto para produtos até $50. É uma vergonha. Se você não punir esses deputados, quando você tiver o poder do voto, aí a farra vai continuar e cada vez mais o Estado vai abocanhar o seu bolso para sustentar um Estado caro, ineficiente e que presta um serviço público de péssima qualidade.